A União Donkuban, ou simplesmente Donkuban, é um país localizado no meio da estepe Pontic norte do Cáucaso. Faz fronteira com a Rússia ao norte, a Laixa Autonomia da Rússia a leste, Azerbaijão e Geórgia ao sul e Ucrânia a oeste. Embora a subserviência dos cossacos à Rússia tenha sido assegurada por séculos antes da Weltkrieg, seu lugar ambíguo na complexa ordem social da Rússia concedeu a ambos muitos privilégios e deveres do Estado russo. Como um orgulhoso povo guerreiro, os cossacos foram convocados em grande número para servir na Weltkrieg, e sofreram perdas correspondentemente pesadas em meio ao desempenho sombrio da Rússia contra os alemães, embora tenham ganhado muito renome em outros teatros que deram mais liberdade à sua famosa cavalaria. A Revolução de Fevereiro que derrubou o czar foi recebida com surpreendente apoio até mesmo entre os cossacos, que também haviam se desiludido com os Romanov nos últimos anos. De maneira mais tangível, estava claro agora que a lealdade obstinada à monarquia decadente colocaria seriamente seus privilégios em perigo, e assim jurar lealdade à nova República Russa era uma escolha fácil. A Revolução de Outubro, no entanto, foi muito mais difícil de vender para os cossacos, que viam nos bolcheviques uma força irrestrita para a mudança social em seus territórios anfitriões, da qual muito pouco seria em seu benefício. Como resultado, os cossacos formaram um elemento integral dos exércitos brancos anti-bolcheviques desde o início da Guerra Civil Russa, embora com resultados mistos. Entre os líderes cossacos, nenhum foi mais influente do que Ataman Pyotr Krasnov, que ascendeu ao seu posto de suicídio de Ataman Kaledin, e que formou uma voz estridente para a cooperação com as potências centrais em vez da intente na luta contra os vermelhos. No entanto, enquanto Krasnov era uma figura-chave no papel, a realidade que ele enfrentou nas Forças Armadas do Sul da Rússia era um cidadão de segunda classe, pois os brancos não tinham absolutamente nenhum desejo de alimentar a noção de independência cossaca. E assim eles preferiram contar com a mão de obra cossaca divorciada das opiniões políticas problemáticas de seus comandantes, o chefe de Krasnov entre eles. A vitória final contra os bolcheviques, no entanto, garantiu o lugar de Krasnov como um vencedor claro no jogo político dos brancos, pois nem mesmo os SRs mais radicais, muito menos Kerensky, estavam dispostos a desafiar os privilégios e autonomia dos cossacos em seu próprio estado enfraquecido. No entanto, nem mesmo a guerra civil conseguiu impedir a migração em massa de não-cossacos para as terras cossacas, que agora formavam mais de 50% das populações do território Don e Kuban-Ost dominavam as cidades da região. Embora os cossacos tenham lutado por muito tempo contra essa invasão demográfica, limitando o acesso de forasteiros à terra e a uma voz política, qualquer coisa que eles fizessem poderia apenas diminuir a maré em vez de pará-la, ao mesmo tempo em que alimentavam um ressentimento amargo anti-cossaco que perdurou desde a Guerra Civil. A hora fatídica para o incipiente Estado cossaco chegou em novembro de 1924, com o lançamento do Kolchak Putsch. Embora o Don Krug e o Kuban Rada tivessem manifestado seu apoio à revolta de Kolchak por insistência de Krasnov em última análise, o envio de forças cossacas pelo sul da Rússia pouco fez para impedir o fim eventual e ignominioso do Putsch. No entanto, ao contrário de Kolchak, Krasnov e seus apoiadores se recusaram a fugir para além das fronteiras da Rússia, e a possibilidade de luta aberta entre forças legalistas e golpistas só foi evitada pela percepção do governo russo de sua fraqueza, bem como uma generosa ajuda de conselhos alemães. Que a autonomia do cossaco seja reconhecida em prol da paz. Como tal, o ano de 1925 abriu com grande parte do sul da Rússia, incluindo muitas áreas não cossacas, agora existentes como quase feudos dos vários líderes cossacos. Embora as hostes de Astrakhan e Terek não tivessem inicialmente se declarado a favor de Kolchak, as forças cossacas pró-Krasnov das hostes de Don e Kuban rapidamente instalaram os poucos apoiadores da independência que puderam encontrar. Como tal, enquanto todas as várias hostes cossacas eram indivíduos nominalmente autônomos na esteira do compromisso pós-Putsch, na realidade, todos eles prometeram sua lealdade e forças políticas a Krasnov de uma forma ou de outra. Este compromisso deixou a União Don-Kuban num lugar ambíguo, pois embora ainda seja reconhecida como parte formal da Rússia, os termos de paz na sequência do Putsch de Kolchak foram tão inclinados a favor dos cossacos que são vistos como um estado independente de fato, dominado pela camarilha de Krasnov na capital de Novocherkassk. O tempo dirá se os cossacos se desviarão ainda mais para a órbita da Alemanha,
de volta à mãe Rússia, ou seguirão suas próprias. O exército cosaco é composto por 2 divisões de infantaria, juntamente com as unidades mais importantes que contém 4 divisões de cavalaria. Espero que tenham gostado do vídeo e até